Batman não aguenta 15 minutos de trocação franca com o Capitão América. Pronto, falei. Steve Rogers é um super soldado, pô, muito mais ágil, muito mais forte, muito mais resistente que qualquer ser humano. E o que dizer então de gente do calibre do Thor, do Hulk, Feiticeiro Escarlate? Pô, Batman ia dançar, né? Só que não. Cavaleiro das Trevas tem uma coisa chamada preparo. É o poder dele, não adianta você reclamar, ele tem esse poder. Dá 24 horas de vantagem pra ele, já era. Ele venceu. Vamos entender agora como é que o Batman conseguiria derrotar cada um dos Vingadores. Duvida? Ó, depois desse vídeo você não vai duvidar mais. Fala pra mim, o que tá mais embaixo? O nosso Real ou teu time do coração? Independente de qual time você torce, eu aposto que o Real tá mais capenga, né? Infelizmente. Agora imagina você dar um upgrade na sua grana, que você recebe em reais, e fazer ela se multiplicar em dólares. Pô, aí sim, né? Fala a verdade. Pra você fazer isso, é só você abrir uma conta na Avenue. Ela é uma corretora americana pra gente que é BR, investir em dólar. Você vai estar investindo em dólar. Pra abrir sua conta não tem burocracia, não demora nada, tipo rapidinho. E é grátis. Tudo pelo teu celular mesmo, com seus documentos brasileiros. Ah, e o app é todo em português. Em poucos minutinhos você já vai poder fazer negociações. Já pensou, tipo você com a fraçãozinha da Apple, da Tesla, do Facebook, qualquer outra. Mas você pode tirar até onda. Pô, sou sócio do Facebook, que é isso? É só não me dar ban, né? Pois é, galera, na Avenue dá pra você investir a partir de $5. É muito pouquinho. São 2 planos para você escolher. O 0, que você pode fazer até 10 negócios por mês sem taxa de corretagem. Ou o Premium, que te dá acesso ilimitado a relatórios, notícias, lives, chat com especialistas. Para quê? Tudo para te preparar para os negócios lá fora. Então, vem com tudo no link que tá aqui na descrição para abrir tua conta, que é grátis. E bora fazer tua grana render de verdade em doleta. NS Trunks, Peter aqui. Nos quadrinhos, Batman é aquele cara que tem planos pra tudo. Se não dá pra vencer no braço, se não dá pra vencer na base do batirangue, né? Ele vai vencer na base da inteligência. O Batman sempre teve planos pra neutralizar cada um dos integrantes da Liga da Justiça. Ele tem esses planos com ele. Ele é precavido, né? Pra não dizer paranoico. É o jeito dele, o cara é assim. Nas revistas, né? Esses planos do Batman contra a Liga da Justiça já foram roubados pelo Ra's al Ghul uma vez e funcionaram. Ou seja, o Batman tinha preparo pra tudo, menos pra ser roubado os planos dele. Mas enfim, Ra's al Ghul derrotou a Liga inteira usando os planos do Batman. Derrotou cada um dos membros da Liga da Justiça. Cara, não tem nem discussão, todos foram derrotados. O Batman teve que consertar essa cagada monumental e acabou sendo expulso da equipe por uma fase, inclusive. Então, se o Batman consegue derrotar a Liga da Justiça, ele poderia fazer o mesmo com os Vingadores? Vamos analisar isso agora. Mas eu já dou um spoiler pra vocês. Sim, o Batman é sapecar os Vingadores. Então deixa eu fazer um pedido pra você que tá inscrito nesse canal, porque eu sei que a cada 10 pessoas que estão assistindo esse vídeo, 7 estão inscritos no canal. Mas eu não sei se os 7 estão com o sininho ativado, e isso é muito importante pra gente. Só ativa o sininho, isso não vai obrigar ninguém a assistir vídeo da gente, mas só vai avisar que tem vídeo na área e qual o título. Isso é muito importante. E pros outros 3 que não estão inscritos, o meu pedido sempre vai ser: se inscreva no canal, porque você pode perder uma coisa bem bacana, uma notícia bacana da cultura pop. Muito tempo trabalhando pra vocês aqui incansavelmente e com vontade, porque eu adoro esse trabalho, mas saber que tem 3 pessoas a cada 10 que não estão inscritos, rapaz, isso dói pra gente pra caramba. Vamos seguir, vamos lá. Vamos imaginar o seguinte, ok? Os Vingadores invadiram o universo DC. Não tem como sentar e conversar. Vamos imaginar desse ponto, tá? Os Vingadores estão decididos a aloprar geral. A Liga da Justiça tá em outro universo e deixou lá o Batman tomando conta. O que o Batman faria pra segurar os Vingadores? De cara, então, eu vou começar pelo Hulk, só pra mostrar que eu tô falando sério. Mas, Peter, não tem como o Batman vencer o Hulk. Não só tem como o Batman já fez isso. Nos anos 70, Marvel e DC fizeram um crossover em que o Batman encarou o Hulk de frente. Não era Professor Hulk, não era Hulk Paz e Amor de Selfie, não. Era Hulk selvagem mesmo. E o Batman venceu, galera. Te peguei nessa, né? Essa batalha foi publicada nos Estados Unidos em 1977. Chegou no Brasil em 1985. Ali, naquele ponto, né, o Batman usou um gás do sono pesadíssimo. Batman usando gás sonífero, coisa louca, né? Eu nem sei o que pensar. O Hulk tentou segurar a respiração, mas o Batman meteu a bicuda no peito do Hulk, né? Aí o ataque obrigou o monstrão a dar uma cheirada no gás. O Hulk se acalmou e voltou a ser o Banner. Ele poderia repetir a mesma estratégia agora ou ser mais inteligente ainda. Batman poderia, por exemplo, esperar o Banner se manifestar e sedar o cientista com bate-sossega-leão lá. Mercúrio seria fichinha pro Batman. O Bruce Wayne já tem planos para deter o Flash. E o Mercúrio, pelo menos o Mercúrio do cinema, seria mais fácil ainda. O plano do Batman é um projétil vibracional que coloca velocistas em sofrimento, com espasmos incontroláveis em alta velocidade. Ra's al Ghul pegou essa bala e derrubou o Flash.
Pro Batman acertar o Mercúrio seria tranquilo. A gente viu no SEMI que o Pietro Maximoff não consegue correr de uma bala, né? Pietro é uma coisa, Wanda é outra. E aí? O que o Batman pode fazer contra a Feiticeira Escarlate casca grossérrima? Eu poderia trapacear aqui, né? Eu poderia dizer que a Wanda Maximoff ainda não era a Feiticeira Escarlate na época dos Vingadores. Só que a gente tem que lembrar que essa mesma Wanda sacudiu o Thanos. Então eu não vou me esconder aqui não. É Wanda virada na maldade, ok? Wanda que matou o Illuminati inteiro. Batman vence? Ele vai ter que estudar muito, ele vai ter que entender como é que a Wanda funciona, as motivações dela. A grande verdade é que o Batman só teria uma chance. Ele não pode se jogar em cima dela, né? Que nem o Illuminati, né? O Reed Richards, muito mais inteligente do que o Batman, se ferrou por causa disso. Então eu vejo o Batman estudando a Wanda Maximoff, evitando enfrentar ela e aí sim, com tudo pronto, neutralizar ela. Pode levar semanas. O fato é que o Doutor Estranho venceu a Feiticeira Escarlate com inteligência. O que o Batman precisa é de 2 molequinhos parecidos com os filhos dela, 5 clipes de papel e 1 litro de suco de tangerina. Ou então o Batman poderia usar o metal enésimo, uma substância que existe na DC e tem propriedades antimágicas. Uma bate-armadura de metal enésimo pode oferecer alguma chance contra os poderes da Feiticeira Escarlate. Um pesco-tapa do Batman e a Wanda desmaia. Só vai acordar do outro lado do multiverso, né? Mas e o Homem-Formiga? Scott Lang ia conseguir entrar lá onde o sol não bate? Eu não sei disso não, ok, galera? Não vou poder falar isso pra vocês. Complica pro Batman se isso acontecer. Mas vamos imaginar o Homem-Formiga usando as estratégias tradicionais dele. Como é que o Batman venceria? Com inseticida? Basicamente sim, né? Existem muitas formas de neutralizar o Scott Lang. O Batman poderia, por exemplo, sabotar a roupa, roubar as partículas PIN, projetar uma armadura impenetrável com sensores de mira. Enfim, recursos não faltam pro Batman. Os mesmos esquemas poderiam ser usados contra a Vespa. A Gavião Arqueiro seria o alvo mais fácil pro Batman, né? Clint Barton que me desculpe, mas ele não chega aos pés do Batman. Galera, Batman nunca perdeu uma dividida contra o Arqueiro Verde, então ele já tem experiência em lidar com esse tipo de oponente, né? Nas revistas o Gavião Arqueiro já derrotou muitos vilões muito acima do patamar dele, mas sempre foi porque esses vilões subestimaram o Gavião Arqueiro. O Batman não comete esse erro, ele não subestima ninguém. Batman não precisaria nem de preparo para vencer o Clint Barton. Só chegar na voadora e fim de jogo. Viúva Negra iria pelo mesmo caminho, tá? Uma das grandes vilãs do Batman é a Lady Shiva, que é uma assassina melhor treinada do que o próprio Batman. Mesmo assim, a Shiva nunca venceu o Batman. Natasha Romanoff não teria muita chance contra o Batman, nem mesmo em termos de furtividade. Ah, Peter, mas a Viúva Negra tem aquela parada que dá choque. Choque nunca meteu medo no Batman. Você já ouviu falar no Eletrocutador? Vilão do 5º escalão da DC? O Eletrocutador tem uma soqueira de dar choque, mas sempre foi freguês do Batman. Sabe, nem famoso ele conseguiu ser. Agora chega de moleza, vamos pro segundo Vingador mais forte. Thor, Deus do Trovão. Quais são as chances do Batman contra o filho de Odin, galera? Pelo menos 3. Sério, galera, tô falando sério. Dá pro Batman escolher, tá? O plano do Batman pra vencer a Mulher Maravilha era aprisionar a Mulher Maravilha numa simulação de guerra sem fim. Ela não parava nunca de brigar. Essa mesma estratégia poderia ser usada com Thor. Outra estratégia seria usar uma bala de rádio, né? O mesmo projétil usado para matar o Darkseid em Crise Final. Pô, se funciona com novos deuses, a bala de rádio deve funcionar também com os Guardianos, semideus. Outra alternativa seria o Batman forçar um incidente em que o Thor perdesse o valor dele e perdesse o direito de usar o Mjolnir. E isso incapacitaria a mente do Thor, que poderia ficar sem vontade de lutar. Isso já aconteceu com o Thor nos quadrinhos, lembra disso? Perdeu o direito de usar o Mjolnir por causa de uma palavrinha do Capitão América, né? Capitão América eu acho que seria osso duro de roer. Batman e Capitão América já se enfrentaram nas revistas e deu empate. Mas só deu empate porque o Steve Rogers percebeu que o adversário era honrado e a luta estava errada. Veja bem, galera, veja bem. Batman até tem técnica para sobreviver aos ataques do Capitão América. Mas, pô, ele iria cansar muito antes, né, do Capitão América. O Capitão América é muito mais bem preparado do que ele. Em 15 minutos de luta, Batman ia estar sem fôlego e o Steve Rogers não ia nem estar suando. O que o Batman poderia fazer contra o adversário desse nível? O mesmo que ele já fez várias vezes com o Exterminador. Preparar o terreno, usar a inteligência. O Exterminador também tem um corpo acima de qualquer humano, né? É até acima do próprio Capitão América. Até alucinógeno o Batman já usou contra o Slade Wilson. Olha o Batman usando gás sonífero, alucinógeno, que coisa louca, né? Nem que eu já ouvi isso, hein? Ele poderia então repetir esse truque contra o Capitão América. O Steve Rogers, loucão das ideias, seria presa fácil, né? Pro Batman. Agora, galera, presta atenção. O maior de todos os desafios seria o Tony Stark. Os dois, Bruce Wayne e Tony Stark, eles têm abordagens parecidas, né? Os dois se preparam para as lutas. Se o Tony Stark perder a primeira batalha, ele volta com uma armadura muito melhor, muito mais adaptada. O Homem de Ferro já usou esse preparo para vencer deuses. Ele é o Batman de armadura, concorda? Ponto. O segredo aí seria não deixar o Tony Stark escapar.
Tony Stark também tem uma falha grave, excesso de confiança. Ele subestima os inimigos inicialmente, né? Tá começando a luta, ele, tá nem aí pro inimigo. O Batman poderia, então, atrair o Tony Stark pra uma armadilha, neutralizar a armadura dele com pulso eletromagnético e sair na mão. No braço, o Tony Stark não peita o Batman. Só que aquilo, vencer o Tony Stark, prende o cara na melhor cela possível. Se o Tony Stark escapar, vai dar ruim pro Batman. Agora eu quero saber a sua opinião. Concorda? Discorda? Rebate com argumentos, tá? Eu quero argumentos nos comentários. É claro que dependendo do roteirista, dependendo da intenção da história, o Batman pode perder, como já perdeu várias vezes. Se fosse a Marvel publicando essa história, o Batman toma um tapa na cara do Jarvis, o mordomo dos Vingadores. Então vamos lá, capricha nos comentários com sabedoria. E se você tá achando agora que eu sou fanboy do Batman, não sou, e para com isso. Eu realmente só trouxe pra vocês um debate, preparando um pouquinho de preparo pro Batman aqui junto com vocês. Vocês poderiam ser contratados para ser roteiristas do Batman. Pensou nisso? Pensou se a DC liga pra você, eu quero você como roteirista do Batman. Você que diz que Batman só tem roteiro, é mentira, isso não funciona não. Eu tenho certeza que você ia criar uma história pro Batman ganhar. Eu tenho certeza absoluta. Não, mas não tem como. Você agora você começou a coçar a cabeça. Até contra o Goku, né? Muita gente falou que era impossível e tal. Cria uma história. Cria uma história pra ele vencer o Goku. É o teu desafio. Cria isso. E não esquece, toca aqui, volta pra gente pro IBEST, vai ajudar pra caramba. Ajuda a gente a empurrar a gente mais pra frente, né? Pra próxima fase. Tamo junto sempre, galera. Esse tipo de papo é gostoso demais, principalmente com você. Toca aqui agora, se inscreve no canal, você que não tá inscrito, você que é um dos 3 entre 10 que assistem os vídeos sem estar inscrito. Pô, galera, fortalece a casa, se inscreve, deixa pra 2, né? 2 assistirem, depende de onde você é o terceiro que tá se inscrevendo. E ativa o sininho, hein? Senão você perde o vídeo e pode ser um vídeo maneiraço. Tamo junto, até a próxima. Fui!